Olá, você acompanha agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou Maria Alice Dias e você vai ver agora os principais destaques de hoje. Unesco alerta para os riscos do uso de celular em salas de aula. OMS afirma que medidas de controle evitaram que 300 milhões de pessoas se tornassem fumantes nos últimos 15 anos. Urso se refresca em piscina residencial na Califórnia para aliviar o calor extremo que assola o hemisfério norte. De cada 4 países do mundo, um proibiu ou tem regras sobre o uso de celular na sala de aula. Os dados divulgados por um relatório da Unesco alertam sobre os impactos negativos na aprendizagem do aluno. Receber uma mensagem no WhatsApp, curtir uma foto no Instagram, publicar alguma coisa sobre o dia no Twitter são algumas práticas comuns de estudantes do mundo todo, mas que podem ser uma distração perigosa e que pode prejudicar os estudos, afetar a memória e a compreensão. De acordo com um estudo divulgado pela Unesco, os aparelhos celulares foram banidos das salas de aulas de escolas de diversos países espalhados pelo mundo, como México, Portugal, Espanha, Suíça, Estados Unidos, Letônia, Escócia e em províncias do Canadá. Na França, por exemplo, apesar da proibição, o aparelho pode ser usado por certos grupos de alunos, como os com deficiência, ou é liberado para uso pedagógico. Já os países da Ásia são os que têm mais leis sobre o assunto. Em Bangladesh, por exemplo, nem os professores podem usar o aparelho em sala. Até o momento não existe uma lei que proíba o uso de celulares em salas de aula no Brasil. As escolas particulares espalhadas pelo país possuem suas próprias regras sobre o uso do aparelho, permitindo ou não de acordo com o uso e a idade do aluno. Em 2015, um projeto do deputado Alceu Moreira, do PMDB do Rio Grande do Sul, falava sobre proibir o uso de aparelhos eletrônicos como celulares e tablets nas salas de aula da educação básica e superior de todo o país. O projeto de lei prevê que os aparelhos só serão permitidos se integrarem às atividades didáticas e pedagógicas, além de terem que ser autorizados pelos professores. Porém, até os dias de hoje, ele é discutido na Câmara. De acordo com a Unesco, a pandemia fez com que o uso das tecnologias fossem supervalorizadas, mas de acordo com a instituição, é importante lembrar que nenhuma tela ou aparelho será capaz de substituir um professor. As análises do relatório mostraram que os alunos podem levar até 20 minutos para se concentrar novamente nas atividades e lições depois de usarem o celular para realizar atividades de lazer que não possuem relação com a escola. A Unesco ainda afirmou que o papel das tecnologias nas escolas devem ser claros e que a escola deve alertar os alunos para o uso responsável da ferramenta, para que eles consigam desenvolver habilidades críticas e entender como viver com e sem tecnologia. A população do Japão apresentou queda pelo 14º ano seguido. Segundo dados publicados pelo Ministério de Assuntos Internos e Comunicações, esta é a maior queda da série histórica, iniciada em 1968, e a primeira vez que todas as 47 províncias do país tiveram redução. Por outro lado, a população de imigrantes subiu cerca de 10,7% no ano passado para 289.498. O maior número anual, que pode ser justificado pelo relaxamento das restrições da Covid-19. Considerando a população total, incluindo tanto os cidadãos japoneses quanto residentes estrangeiros, a queda, em 2022, foi de cerca de 511.025 em relação a 2021. Atualmente, o número de habitantes no Japão é de 125.416.877. A principal causa da queda da população no país é a baixa taxa de natalidade. Os novos dados mostraram que as mortes atingiram um recorde de mais de 1.560.000 contra 771.000 nascimentos no ano passado. Isso significa que, pela primeira vez, o número de recém-nascidos caiu abaixo de 800.000
desde o início dos registros. O envelhecimento da população japonesa já afeta quase todos os aspectos da sociedade, sendo mais da metade de todos os municípios classificados como distritos despovoados, escolas fechadas e mais de 1.200.000 pequenos negócios com proprietários com cerca de 70 anos sem sucessor. Para reverter o cenário, o primeiro-ministro Fumio Kishida já havia anunciado destinar 3,5 trilhões de ienes, que são cerca de 118 bilhões e meio de reais pela cotação atual, por ano para cuidados infantis e outras medidas de apoio aos pais. Além disso, o governo informou que Tóquio também está trabalhando em diversas frentes para minimizar os impactos da queda, como aumentar a oferta de trabalho para mulheres e idosos, promovendo reformas no mercado de trabalho. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura recomenda incluir Veneza na lista de patrimônios mundiais em perigo. A Unesco adverte que o aumento do nível do mar e outros eventos climáticos extremos ligados ao aquecimento global ameaçam a integridade do local. É o que acredita a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, que recomendou a inclusão da famosa cidade italiana na lista do Patrimônio Mundial em Perigo. De acordo com o Centro de Patrimônio da Agência da ONU, o aumento do nível do mar e outros eventos climáticos extremos ligados ao aquecimento global ameaçam a integridade do local. Um projeto de construção de arranha-céus na periferia do centro da cidade preocupa, com um possível impacto visual negativo significativo. Para que Veneza seja incluída na lista de locais em perigo, os Estados-membros terão de votar a favor durante uma reunião do Comitê do Patrimônio Mundial agendada para setembro na Arábia Saudita. A Unesco espera que a inclusão da cidade na lista alcance um maior compromisso e maior mobilização de atores locais, nacionais e internacionais para proteger o local. Veneza, fundada no século V, compreende 118 ilhotas e tornou-se uma grande potência marítima no século X. A cidade, uma das mais visitadas do mundo, com picos diários de até 100 mil turistas pernoitando no local, é patrimônio mundial da Unesco desde 1987. A Organização Mundial da Saúde divulgou o mais recente relatório sobre a epidemia mundial de tabagismo. Os cigarros representam a maior causa de mortes e doenças no mundo. Por outro lado, o levantamento revelou que medidas de controle adotadas nos últimos 15 anos em diferentes países, entre eles o Brasil, evitaram que 300 milhões de pessoas se tornassem fumantes. O fumo mata mais de 8 milhões de pessoas a cada ano. 7 milhões são fumantes diretos e 1.300.000 passivos, que estão expostos à fumaça do cigarro. O fumo também está relacionado a 20 tipos ou subtipos de câncer e é um fator de risco para doenças cardiovasculares e respiratórias. O mundo tem 1.3 bilhão de fumantes, 80% deles se concentram em países de média e baixa renda. A OMS alerta que não existe um nível seguro de consumo de tabaco, que todas as formas de uso são prejudiciais. Para enfrentar esse problema, a organização recomenda anúncios agressivos sobre os riscos do fumo e atendimento especializado. No relatório, a Organização Mundial da Saúde elogia o trabalho feito pela Holanda, que, segundo a OMS, se tornou o 4º país a atingir o nível mais alto de controle do tabagismo, juntando-se à Turquia, as Ilhas Maurício e o Brasil. A organização fala que esses países desenvolveram as políticas recomendadas pelas autoridades de saúde. O relatório destaca positivamente que quase 40% dos países baniram o cigarro de espaços públicos fechados, o que, segundo a organização, garante um ar mais puro e incentiva as pessoas a largarem o cigarro. A OMS alerta ainda que a epidemia do tabaco é uma das maiores ameaças que a saúde pública já enfrentou. E um medicamento promete revolucionar o combate ao vício do tabagismo. Um novo remédio leva 1/3 dos fumantes a largarem o cigarro e pode ser o primeiro tratamento em 20 anos. Em resultados apresentados na terceira e última etapa dos testes clínicos publicados na revista científica JAMA, chamou a atenção dos especialistas.
A expectativa ficou alta depois que a citiciniclina, também conhecida como cistina, demonstrou ser eficaz, segura e bem tolerada entre aqueles que buscam deixar o cigarro, levando 1/3 dos voluntários nos estudos a abandonarem o hábito. O remédio é um fármaco à base de plantas que se liga aos receptores de nicotina no cérebro, de modo a aliviar o desejo pela substância e, consequentemente, defumar. Além disso, reduz a gravidade dos sintomas associados à abstinência. Para chegar aos resultados, foram recrutados 810 participantes que fumavam diariamente e desejavam deixar o cigarro em 17 centros de pesquisa nos Estados Unidos. Para os participantes que receberam a citiciniclina por 6 semanas, 25% estavam em abstinência entre a terceira e a sexta, contra 4,4% no grupo placebo naquele período. Os voluntários também relataram uma queda rápida e consistente do desejo pelo cigarro durante o primeiro semestre do tratamento. Além disso, o remédio também foi considerado seguro e bem tolerado, causando apenas poucos efeitos colaterais, como náusea e insônia, em menos de 10% de cada grupo. A farmacêutica pretende submeter os dados do medicamento para a aprovação do uso pela FDA na primeira metade de 2024. Não há ainda estimativa para a solicitação de aval em outros países. O medicamento, no entanto, já é utilizado amplamente em diversos países da Europa, ainda que esse seja o primeiro grande estudo clínico que de fato comprove a sua eficácia. Por se tratar de um fármaco feito à base de plantas, ou seja, um fitoterápico, o critério para liberação no continente europeu não é tão rígido como para outros remédios. E olha só, universidades brasileiras estão desenvolvendo um adesivo que vai substituir as incômodas e doloridas picadas de agulha na aplicação de vacinas. Um simples adesivo na pele, ao invés de uma picada de agulha. Benjamin, de 5 anos, não pensou 2 vezes para escolher entre as opções. Adesivo ou injeção, o que você prefere? Adesivo. A mãe do menino conta que ele não vê a hora dessa novidade chegar ao mercado. Já está ansioso, achou que já ia até vivenciar a experiência, mas não é dessa vez ainda. Mas a gente está esperando, né, filho? O adesivo de apenas 5 milímetros possui microagulhas que, segundo as pesquisas, não causam incômodo ou dor, mas deverá permanecer na pele por pelo menos 1 hora para que o imunizante faça efeito e poderá ser aplicado em qualquer parte do corpo. A nova forma de aplicação de vacinas vem sendo desenvolvida por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais em parceria com uma rede de cientistas de outras universidades brasileiras. O produto está em fase de testes. Já foi aplicado em pele animal e humana, mas de um banco de peles internacional. O próximo passo agora é testar o adesivo em animais vivos. Os estudos em vivo em animais de experimentação, eles vão nos mostrar se realmente esse adesivo não produz nenhum efeito tóxico, não produz uma inflamação local, se ele é seguro, né? E também se ele desencadeia uma resposta imunológica esperada. A especialista diz que outras pesquisas já trouxeram resultados muito promissores. Recentemente foi publicado um artigo na revista americana Proceedings of the National Academy of Science, onde pesquisadores da Universidade de Stanford e da Carolina do Norte mostraram que esses adesivos, constituídos de minúsculas agulhas, né, em formato quadrado em 3D, quando aplicados na pele, conseguem ter contato com as células do sistema imunológico localmente e desencadear uma resposta imune 10 vezes maior do que a vacina convencional. Aqui no Brasil, os testes só deverão ser finalizados em 2025. São muitas variantes que são testadas e isso demora
muito tempo, né? Não é uma coisa que a gente faz de bate pronto, tem a resposta e já libera. Não, a gente tem que testar várias e várias vezes, com várias e várias variantes e diferentes modelos, né, em animais e também em humanos, para depois liberarmos para o mercado e daí aprovação para a Anvisa, para que as pessoas possam usar de forma segura, né, sem nenhum tipo de problema para a saúde. Ainda que tudo dê certo, nem todas as vacinas poderão ser aplicadas por meio do adesivo. Vão ter que ser feitos testes vacinas por vacinas, então não é qualquer vacina que vai funcionar e a gente só vai poder saber isto através desses experimentos que estão sendo feitos. Mas os resultados que nós temos aí são muito promissores para a vacina da gripe e da Covid-19. A Nayara, que além de mãe do Benjamin é enfermeira, aposta que o adesivo fará uma revolução. Eu acho que vai facilitar muito, inclusive, a aderência pela parte dos pais também, né? Você fala, ai, mas que dó, tem que levar, é uma injeção, é uma picada, ai, é trauma. Não, a vacina tem que ser dada, mas com adesivo com certeza vai facilitar, inclusive, a aderência das campanhas, eu acho que vai ser melhor. Vários estudos já mostraram que a falta de contato social pode desencadear ou agravar problemas psiquiátricos. Mas uma nova pesquisa mostra que o isolamento também afeta o volume cerebral e as funções cognitivas em idosos. Se você é idoso e se relaciona pouco com amigos, familiares e outras pessoas, fique atento. Uma universidade em Fukuoka, no Japão, estudou cerca de 9.000 indivíduos com idade média de 73 anos e que não sofriam de demência. Os dados são preocupantes. A análise publicada recentemente na revista Neurology aponta uma associação entre a solidão de pessoas idosas e uma probabilidade maior de perda de volume total do cérebro. Com o encolhimento do órgão, algumas áreas podem ser afetadas e levar à demência. Segundo especialistas, o isolamento é um problema crescente para os adultos mais velhos. Ou seja, manter o contato social poderia ser uma forma de desacelerar o declínio cognitivo em idosos. Os mais solitários apresentaram ainda menor volume no hipocampo e amígdala, que desempenham um papel na memória e são afetados pela demência. A neurologista Carolina Gomes explica os resultados obtidos pelo estudo. É uma pesquisa que vem estudando tanto neuroimagem, função cognitiva, através de testes com esses indivíduos. Eles perceberam que idosos que tinham menos contato com outras pessoas, eles tinham essa redução tanto do cérebro global como de algumas outras áreas, especialmente relacionadas à memória. Esses pacientes, eles também têm maior risco de depressão e eles têm também maior risco de pressão alta, de diabetes, de alterações cardiovasculares, que a gente chama de fatores de risco cardiovasculares aumentados. Os pesquisadores constataram que os sintomas de depressão também causam danos ao cérebro, mas em menor escala. Os sinais depressivos representam cerca de 15% a 29% da associação entre isolamento social e perda de volume cerebral. A neurologista aponta possíveis ações para prevenir ou pelo menos retardar o encolhimento do cérebro e a demência. Uma redução de estímulo propriamente dita possa gerar essa redução de volume. Então, como se um tecido menos utilizado pudesse gerar essa redução de volume cerebral. Todas as medidas de estilo de vida que a gente escuta falar por aí, uma alimentação rica em vegetais, saudável, estilo de vida legal com atividade física bem feita, assim, quase diária, tanto aeróbica quanto de resistência. E isso acaba sendo melhor do que um remédio, porque isso previne muitas outras doenças. Para Carolina Gomes, a interação social é importante para todas as idades, mas em indivíduos mais velhos pode ser imprescindível para manter o bem-estar e a qualidade de vida. Estímulos cognitivos são um ótimo caminho. Lembrando que o estímulo cognitivo mais legal, assim como a atividade física, é aquele que você faz. Seja ele aprender um novo instrumento, aprender uma segunda língua, que inclusive tem bastante estudo como estímulo
cognitivo, esse aprender uma segunda língua, aprender até atos motores, uma atividade nova, que seja dança. Eu acredito que inserções inteligentes do idoso para que ele se torne cada vez mais ativo na sociedade seja o melhor caminho. Se engana quem pensa que a hidroginástica é um exercício aquático indicado apenas para idosos ou gestantes. Além de ser uma atividade completa que beneficia vários sistemas do organismo, ela pode fortalecer os músculos, trazer equilíbrio e promover benefícios cardiovasculares. Os treinos em piscina muitas vezes são vistos como algo para a terceira idade ou para pessoas que estão se recuperando de lesões. Mas também podem ser uma forma de treino de intervalos de alta intensidade, que é diferente e de mais baixo impacto do que o treino em terra. Por exemplo, dentro da piscina é mais fácil se equilibrar sobre um pé, sem cair ou dar saltos explosivos em que os joelhos sobem até o peito. Além disso, a modalidade age no corpo todo, de todas as formas. Por ser praticado na água, algumas pessoas acreditam que os exercícios de hidroginástica são mais fáceis e exigem menos esforço físico. Mas não é bem assim. Você pode estar subindo, descendo, se movendo para a esquerda ou para a direita ou fazendo círculos, mas sempre vai estar se movendo contra a resistência, trabalhando ao mesmo tempo condicionamento cardiovascular e muscular, coordenação motora global, ritmo, agilidade e relaxamento. Só a hidroginástica tem inúmeros benefícios. Preserva as articulações, reduz as dores no corpo e coluna, melhora o sistema respiratório, previne doenças cardiovasculares, melhora a circulação, fortalece os músculos e os ossos. Melhora a flexibilidade, auxilia na perda de peso e ajuda a relaxar. A maioria das pessoas se exercita na parte rasa da piscina, mas algumas acabam indo para o lado fundo, usando um cinto de flutuação para tornar o treino ainda mais difícil em termos de equilíbrio e estabilidade. Para começar sozinho, o ideal é experimentar fazer o treino em água até a altura do seu peito, por cerca de 20 minutos, aumentando ou diminuindo o tempo ou repetição para facilitar ou dificultar. Se hidratar é importante, especialmente em dias de calor, mesmo estando na água. Portanto, não deixe de tomar água após o treino. Os cuidados com o corpo e a mente é fundamental para uma vida mais leve. O leite materno é um dos principais alimentos para um recém-nascido, por conter diversos componentes que melhoram o seu bem-estar. Uma pesquisa mostrou que bebês que mamam no primeiro ano de vida correm 33% menos risco de morrer. A pesquisa realizada pelo Jornal Americano de Medicina Preventiva mostrou que entre 2016 e 2018, entre os quase 10 milhões de bebês nascidos no período, os que foram amamentados tiveram um risco reduzido de morte. As descobertas sugerem que há uma oportunidade para a promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno a ser incluído como um componente-chave em iniciativas abrangentes de redução da mortalidade infantil. A amamentação é um dever de saúde pública, já que, além de alimentar o bebê, possui anticorpos que o protegem contra diversos problemas, como diarreia, infecções respiratórias e alergias. Para a criança, o leite materno reduz o risco de diabetes, hipertensão, entre outras doenças. No Brasil, existe a Estratégia Nacional no SUS, que tem como objetivo estimular a promoção do aleitamento materno e da alimentação saudável para menores de 2 anos. Segundo o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil do Ministério da Saúde, com dados de 2019, os índices de aleitamento materno estão aumentando no país e mais da metade das crianças são amamentadas no primeiro ano de vida. O que também é bom para as crianças, já que ganham 6 meses de consumo exclusivo do leite e recompõem ainda mais suas substâncias na parte da vida em que estão começando a gastar mais energia. E é sempre bom ressaltar que a amamentação salva vidas.
Por isso, em agosto, é comemorado o Mês Nacional da Amamentação. Durante o mês, diversas campanhas de orientações são feitas para apoiar as famílias que amamentam e melhoram a saúde de nossa nação. Um estudo elaborado pela maior plataforma de bem-estar corporativo do mundo revela que o desempenho das empresas e a saúde dos colaboradores estão diretamente ligados. O levantamento mostra que os benefícios em qualidade de vida oferecem retorno direto sobre o investimento, além de aumentar o engajamento e a produtividade. Você sabia que incentivar a prática de atividades físicas, até mesmo de baixo impacto, apenas 5 vezes por mês, faz bem não somente aos funcionários, mas principalmente às finanças das empresas? Tal medida gera uma redução de 35% nos custos de saúde das companhias. Nada mal, não é verdade? E no levantamento realizado pela maior plataforma de bem-estar corporativo do mundo, foram ouvidos mais de 2.000 líderes globais de recursos humanos. Os benefícios para as empresas e funcionários são muitos. Para se ter ideia, 90% das corporações que medem os resultados dos programas de bem-estar veem um retorno positivo dos investimentos. O cofundador da plataforma e vice-presidente de parceria, João Barbosa, explica o estudo. A ideia do Gympass qual é? É promover esses programas de qualidade de vida que vão desde atividade física, atividades com psicólogo, programas de nutrição, mudança de hábito, tudo relacionado a bem-estar. A gente conseguiu consolidar tudo isso para poder demonstrar com todos os números, toda a metodologia que sim, programas de qualidade de vida são um investimento e geram um grande retorno para as empresas. A pesquisa foi aplicada em 9 países, incluindo Brasil, Estados Unidos e Reino Unido. Outros dados do estudo também chamam a atenção. As empresas observaram que os programas de bem-estar são muito ou extremamente importantes para a satisfação, retenção e aquisição de talentos. No Brasil, os gestores são ainda mais otimistas com os impactos dos programas de bem-estar nas organizações. 97% das empresas brasileiras já registram resultados positivos. O mesmo percentual de líderes defendem as ações de bem-estar dos colaboradores. Barbosa considera que os dados consolidam a visão dos líderes corporativos no Brasil e no mundo, de que as despesas com o bem-estar da força de trabalho representam investimento e não gasto. A empresa consegue justificar esse investimento com redução da sinistralidade em planos de saúde, redução do absenteísmo, redução de turnover, para que não somente a empresa faça algo que seja positivo e importante para o colaborador, mas ela também tenha um benefício financeiro, um retorno desse investimento para o colaborador. Outro estudo recente do Gympass revela o ponto de vista dos funcionários sobre o tema. 83% acreditam que o bem-estar é tão importante quanto o salário. O levantamento foi feito com mais de 9.000 pessoas em 9 países. A perspectiva de qualidade de vida é um fator fundamental nas decisões que os colaboradores tomam em relação à carreira. 85% permaneceriam em um cargo se a empresa priorizasse o bem-estar, e 77% deixariam o emprego que não valoriza a questão. Ou seja, o equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional é a meta a ser alcançada pelos trabalhadores. Quando a gente fala de saúde mental, tudo isso é uma conjunção de fatores para você estar bem fisicamente, se alimentando bem, psicologicamente bem, um ambiente seguro para se trabalhar. Esses programas de bem-estar, quando são programas muito flexíveis, oferecem uma gama, uma diversidade de serviços para o colaborador, eles contribuem com a redução de custo e aumentam a atração e retenção de talentos dentro das organizações. Em meio a tantos desastres e desequilíbrio ambiental, a natureza ainda consegue surpreender em alguns aspectos. Nos Estados Unidos, 3 baleias jubarte foram capturadas fazendo um movimento que até parecia uma exibição de nado sincronizado. Olha só.
Robert Ed navegava em New Hampshire ao lado de suas 2 filhas e seu genro para comemorar o próprio aniversário de 59 anos quando capturou o movimento. De maneira inspiradora e surpreendente, os animais emergiram unidos e viraram ao contrário antes de voltar para a água. Pouco tempo depois, uma baleia menor, que aparentava ser filhote, fez o mesmo movimento. O que parecia uma dança ou até mesmo uma diversão pode ter uma explicação mais técnica. Segundo especialistas, esse tipo de movimento pode ser uma tentativa de remover parasitas ou até mesmo ajudar na digestão. Mesmo assim, Ed acredita que as baleias mais velhas ensinaram ou treinaram a baleia mais jovem a se divertir. Se era esse o objetivo dos saltos, não saberemos, mas a sincronia dessa família e a beleza dos saltos jamais sairão da mente da família Ed, e muito menos da nossa, que pudemos acompanhar pelas filmagens. Um novo mercado está surgindo no Brasil. A hospedagem e o passeio com cães estão se tornando fonte de renda para muitas pessoas. Os pets latem o tempo todo, arranham portas e pulam em cima dos móveis da sua casa. Alguns mais ousados pulam inclusive em cima dos outros. Apesar da bagunça, o trabalho é lucrativo. Um empreendedor de São Paulo que hospeda os bichinhos coloca no bolso cerca de R$30 mil em um mês mais agitado e R$110 mil na alta temporada. Seu negócio é hospedar pets de pessoas que saem para trabalhar ou viajar por dias, semanas e meses. A hospedagem inclui refeição e divertimento no parquinho da residência. A ideia começou em 2016, quando ele se inscreveu na Dog Hero, plataforma que conecta interessados em hospedar cachorros a pessoas que precisam sair de casa e não querem deixar seus pets sozinhos. A plataforma tem hoje 33 mil heróis, como os hospedeiros são chamados. Eles estão em 1.500 cidades de todos os estados do país e se somam em torno de 2 milhões de donos de cães cadastrados desde 2014, quando a Dog Hero foi criada. O sucesso foi tão grande que, em 2020, uma gigante do setor comprou a empresa e a inseriu em seu ecossistema, juntando hospedagem, varejo e plano de saúde em um único site. Hoje oferece hospedagem, creche veterinário e babá para cachorros, sempre no mesmo esquema, conectando prestadores de serviços a clientes. A plataforma fica com 25% do valor cobrado pelo prestador, semelhante ao serviço de aplicativos de transporte. Pai e filho catarinenses decidiram cruzar o país em busca de conhecimento. A dupla, que é apaixonada por dinossauros, embarcou em uma aventura. E a história, contada nas redes sociais, já chama a atenção de milhares de seguidores. Que criança não fica curiosa com dinossauros? Animais pré-históricos há muito tempo extintos, mas ainda muito intrigantes. Para Marcelo, a paixão também começou na infância e segue até hoje. Aos 15 anos de idade, o jovem diz que o interesse sobre o assunto sempre foi além. Há muitos anos estuda as espécies sozinho e, durante uma dessas pesquisas, descobriu uma que deu origem à ideia da maior aventura da vida dele. Há pouco tempo, Marcelo Júnior leu sobre os fósseis da Chapada do Araripe, ali na divisa entre Ceará, Piauí e Pernambuco, uma região que abriga sítios paleontológicos. Sabendo disso, o pai do garoto teve a ideia de viajar até o município cearense de Crato para conhecer bem de pertinho o Museu de Paleontologia da cidade. Eles acabaram de sair de lá justamente para dar uma entrevista para a gente. Olá, família! Prazer conhecer vocês. Marcelo pai, Marcelo filho. Obrigada por atender a gente. Eu já gostaria que vocês fizessem um resumo de como é que está sendo essa experiência. Foi a melhor viagem que eu já tive na minha vida. Conheci tudo que eu já sonhei conhecer,
era só no imaginário que eu me via nessa situação e passei. Agora eu tô aqui, é incrível. Foi para conhecer um dinossauro especial que a família viajou até lá. Ele é um dinossauro que foi descoberto na Bacia do Arari. O único fóssil dele é um crânio e, infelizmente, não está no Brasil. Está na Alemanha porque foi exportado ilegalmente para lá. Mas o museu proporcionou muito mais ao estudante. Consegui pegar pela primeira vez um fóssil de um peixe, o que foi uma coisa incrível para mim, sinceramente. Foi bem divertida a visita para o museu. E claro que o passeio inusitado reforçou laços entre pai e filho. Inclusive, foi esse o objetivo do médico ao pensar nessa viagem. Eu tentei somar a vontade dele de conhecer os fósseis e aproveitar e fazer uma viagem de carro para que a gente pudesse ter bastante tempo, estar juntos, né? Eu tentei somar a vontade dele de conhecer os fósseis e aproveitar e fazer uma viagem de carro para que a gente pudesse ter bastante tempo, estar juntos, né? Foram 7 dias de viagem, 10 horas de estrada por dia, até chegar ao Ceará, saindo de Joinville, Santa Catarina, onde a família mora, e passando por várias cidades brasileiras, como Varginha, em Minas Gerais, e Porto Seguro, na Bahia. Tudo isso no famoso Fusca Azul 95, que acompanha Marcelo há décadas. Esse Fusca eu tenho há 21 anos, e o Marcelo sabe que quando eles fizerem 21 anos, o Fusca vai ser dele. Mas ele era um carro que a gente usava muito pouco. Então, ele não tinha uma herança, uma memória construída com relação a esse carro. E a minha ideia foi não só deixar um carro, mas deixar junto com ele uma memória, uma herança de uma relação de pai e filho e que realmente seja uma sucessão, né? A história até ganhou canal no YouTube e perfil no Instagram. Marcelo nem imaginava tanta repercussão. Só que agora que é sucesso, o negócio é seguir postando as aventuras de pai e filho apaixonados pela ciência e o Fusca, que promete atravessar estados, cidades e gerações. Viagem com a gente e depois, quando terminar essa viagem com a gente, façam uma viagem entre vocês. Obrigado a todos que acompanharam nossa aventura. Um abraço forte, até mais. E olha só, um vídeo divulgado pelo Departamento de Polícia do Condado de Los Angeles, na Califórnia, fez sucesso na internet. Isso porque o vídeo mostra um urso se refrescando em uma piscina em meio à onda de calor que assola o hemisfério norte. Vamos ver. Para fugir do sol escaldante, nada melhor do que uma piscina limpinha. O aquecimento global tem impactado a vida das pessoas. Ondas de calor levam preocupação aos Estados Unidos e à Europa. E os animais não escapam. Pelo jeito, o problema causado pelo homem vai ter de ser resolvido entre espécies. O ursinho aí já resolveu cobrar a conta. Um vídeo da polícia de Burbank, na Califórnia, mostra que talvez penetras no quintal também vão ser uma das consequências do aquecimento global. E o Fatos em Foco fica por aqui. Se quiser rever as reportagens desta edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau!